Olá, pessoal! Continuando aqui com os polinômios interpoladores, eu vou falar do operador diferenças divididas. Então, vamos só relembrar o que a gente viu nos vídeos anteriores, né? Então, a interpolação polinomial, ela vai ser útil em duas situações. Então, a primeira delas é quando a gente tem uma função que é muito complicada e a gente vai aproximar essa função pelo polinômio interpolador, que é uma função mais suave. Uma outra aplicação é quando a gente tem, por exemplo, um experimento científico em que a gente obteve os dados de forma tabelada, né? Então, eu tenho um determinado fenômeno que eu estou medindo, por exemplo, com algum aparelho, e aí, então, para cada valor, eu vou montar uma tabela com esse meu experimento científico. E pode ser que por trás desse experimento não exista uma fórmula que defina quais são esses valores. Então, daí eu vou ter meus dados tabelados. E a interpolação polinomial ela é interessante neste caso, porque ela me permite encontrar valores da minha função para pontos intermediários que não foram medidos experimentalmente. Então, a gente quer encontrar o polinômio de grau n, né, que interpola os n mais um pontos dados, ou seja, né, eu quero encontrar um polinômio que passa por todos esses pontos e coincide com o valor da minha função, e esse polinômio é único quando esses pontos forem distintos. A gente viu no vídeo anterior o polinômio de Lagrange, que ele é dado por essa expressão, né? Então, meu Pn de x vai ser o f de x0 vezes o L0 de x, mais o f de x1 vezes o L1 de x, e assim por diante, até o f de xn vezes o Ln de x, em que esses LK são definidos com o seguinte produtório, né? Então, só lembrando aqui, no numerador é o produto de x menos todo mundo, exceto quando eu coloco aqui o xk, né, que é o meu LK, dividido pelo denominador. E o denominador eu vou pegar o xk menos todo mundo, exceto o xk menos xk, né, porque eu não posso ter a divisão por zero aqui. E aí, antes de a gente estudar um outro método de interpolação, que é o método de Newton, a gente vai ver, então, o conceito de operador de diferença dividida. Então, vamos definir aqui a diferença dividida de ordem zero de uma função, que vai ser simplesmente eu tomar o valor de f no meu ponto xi. Então, a notação que a gente vai utilizar é esse cochete, né? Então, aqui é a diferença dividida de ordem zero no ponto xi, que vai ser o próprio f de xi. Considerando agora dois pontos distintos, o x0 e o x1, a gente vai definir a diferença dividida de primeira ordem. Então, vai ser aqui o cochete, né? Sobre os pontos x0 e x1. Então, a diferença dividida de primeira ordem sobre os pontos x0 e x1 vai ser igual à diferença dividida de primeira ordem, de ordem zero, né, no ponto x1, menos a diferença dividida de ordem zero no ponto x0, dividido por x1 menos x0. Por sua vez, como essas diferenças divididas são dadas pelo valor da função no ponto, a diferença dividida de primeira ordem vai ficar, então, f de x1 menos f de x0 dividido por x1 menos x0. De forma análoga, a gente vai definir de forma recursiva as diferenças divididas de ordem mais alta. Então, eu vou ter aqui a diferença dividida de segunda ordem, então, eu vou ter diferença dividida de segunda ordem do f de x0, x1, x2, que vai ser a diferença dividida de primeira ordem do x1 com x2 menos de primeira ordem do x0 com x1, dividido por x2 menos x0, de terceira ordem. Então, vai ser sobre os pontos x0, x1, x2, x3, vai ser a diferença dividida de x1 até x3, menos a diferença dividida de x0 até x2, dividido por x3 menos x0. E assim por diante até a n-ésima ordem, né? Então, como é que fica aqui, para a gente entender até onde que eu vou aqui, né? A minha notação. Então, a diferença dividida de n-ésima ordem de x0, x1 até xn, ela vai ser dada pela diferença dividida. Eu pego todo mundo, exceto o primeiro, exceto o x0, então, diferença dividida de x1 até xn, menos a diferença dividida. Pego desde o x0 até o xn menos 1. E divido por xn menos x0. Então, o lado direito aqui das expressões da diferença dividida, a gente aplica sucessivamente a definição de diferença dividida até que o cálculo vai envolver apenas o valor da função nos pontos. Então, aqui, né, eu tenho a diferença dividida de segunda ordem dependendo da de primeira ordem. Eu venho aqui, substituo, né, e aí eu vou ter valores, né, que vão depender apenas da função nos pontos. Então, por exemplo, aqui, eu pegar a diferença dividida de segunda ordem, é definida por essa expressão.
Aí, o que eu vou fazer? Em cada uma dessas diferenças divididas, eu vou substituir pela diferença dividida anterior, né? Que é dada por isso aqui. E aí, a gente vai obter, então, a diferença dividida apenas em função de f nos pontos, né? E dos pontos que foram dados, né? Então, a gente vai fazendo isso, pega a diferença dividida, depende da anterior, e eu vou substituindo pelos valores da função. E a gente pode calcular as diferenças divididas utilizando aqui um quadrinho, que é uma forma mais prática da gente obter essa tabela de diferenças divididas. Como que a gente vai fazer, então? Vamos pegar uma função f de x, né? E eu vou colocar, então, essa seguinte tabela. Eu vou colocar na primeira coluna os meus pontos. Na segunda coluna, a diferença dividida de ordem 0, que é o próprio valor de f nos pontos. A diferença dividida de ordem 1. Como é que vai ficar, então? Aqui, né, eu tenho o valor das diferenças divididas, então vai ser o f de x1 menos f de x0, dividido por x1 menos x0. A próxima, diferença dividida, f de x2 menos f de x1, dividido por x2 menos x1. Aí, a próxima, eu vou pegar 2 a 2, né? Então, essa aqui, o f de x1, x2, menos o f de x0, x1, dividido por x2 menos x0, que são esses extremos aqui. Já já vou fazer um exemplo, vai ficar mais claro como que a gente utiliza essa tabela aqui, né, de maneira mais automática. Então, só antes eu vou fazer um comentário que as diferenças divididas de ordem n de uma função vai ser independente da ordem que a gente colocar esses argumentos. Então, pode ser para qualquer permutação aqui desses índices, né? Por exemplo, se eu estou pegando a diferença dividida de x0 com x1, usando a definição, né, f de x1 menos f de x0, dividido por x1 menos x0. Mas isso é a mesma coisa que a gente trocar a ordem aqui, né? Tanto no numerador quanto no denominador. Então, isso é equivalente ao f de x0 menos f de x1, dividido por x0 menos x1, que é exatamente a diferença dividida de x1 com x0. Então, não importa a ordem, né? Qualquer permutação que a gente fizer, a gente vai ter o mesmo valor para a diferença dividida, tá? Então, vamos fazer um exemplo para ficar claro como que é, né, e o que é esse operador de diferença dividida. Então, vamos tomar a nossa função f de x, a função aqui tranquila, que é o cosseno de x. Então, eu quero encontrar o f sobre os pontos x0, x1, x2, a diferença dividida de segunda ordem sobre esses pontos. Assumindo que o meu x0 é 0,2, meu x1 é 0,3 e meu x2 é 0,4. Então, como que vai ficar a minha tabelinha aqui? Então, eu vou ter o meu xi, ele vai ser, vou colocar na primeira coluna aqui, o 0,2, 0,3, 0,4. Aí, na próxima coluna, eu vou calcular o valor da minha função em cada um desses pontos. Ou seja, cosseno de 0,2 vai ser 0,980, cosseno de 0,3 é 0,955, né? E o cosseno de 0,4 é 0,921. Então, eu vou ter aqui x, f de x. Aí, o próximo, como é que eu vou fazer? Então, vai ser o de baixo menos o de cima, dividido pelo xi correspondente, de baixo menos o de cima. Então, é 0,955 menos 0,980 menos o 0,3, dividido, né, por 0,3 menos o 0,2. Então, vai dar esse valor aqui. Analogamente, né, vou pegar o próximo menos o anterior, dividido pelo x 0,4 menos o 0,3, né? O próximo menos o anterior também, e vou encontrar esse valor. Aí, o próximo termo, como é que vai ficar, então? Menos 0,342 menos o menos 0,247 dividido aqui pelos extremos. Eu vou pegar como se fosse esse xzinho aqui, né? Esse na diagonal. O 0,4 menos o meu 0,2. Então, eu vou obter esse valor aqui de 0,475. Vamos fazer um outro exemplo, que eu vou aumentar o meu número de pontos para a gente entender como é que funciona essa tabela com números maiores.